O Hora de Agir desta semana acontece aqui na Mãe d'Água do Alentejo, na barragem do Alqueva, e estamos aqui para falar da agricultura e do regadio e do papel importante que eles têm no mundo, com a população mundial a crescer e num tempo que já é da alteração climática, onde é necessário cada vez mais enfrentar o desafio da gestão da água. Agricultura que nos afastou da incerteza da caça e que nos ajudou a fixar nas primeiras cidades há 6.000 anos e que 6.000 anos depois aqui faz prova virtuosa, ajudando em menos de uma geração a transformar toda uma região. Hoje, o Alentejo consegue fixar pessoas e consegue se desenvolver graças a esta agricultura de regadio. Um hectare de regadio gera riqueza 10 vezes mais do que um hectare não regado. E um hectare em regadio produz 6 vezes mais do que um hectare em sequeiro. Mas investir na construção destas infraestruturas de regadio é um investimento grande, tão grande como a necessidade que nós hoje temos em crise climática de mais água e de a gerir cada vez melhor. No Hora de Agir de hoje nós vamos conversar com José Pedro Salema, presidente da EDIA, sobre o regadio em Portugal, sobre a agricultura, sobre a geração de energia elétrica renovável aqui no Alqueva. Vamos conversar também sobre os desafios da sustentabilidade num tempo que já é da alteração climática. Mas antes disso, vamos conhecer a história do regadio. Foi há 8.000 anos, no rio Nilo, do Antigo Egito, mas também nos rios Tigre e Eufrates, cujo seu curso percorria o berço da civilização da antiga Mesopotâmia, que os nossos antepassados terão pela primeira vez desviado a água dos rios para regar os campos agrícolas. Terão sido nesses tempos que terá nascido aí a irrigação e os primeiros canais, os primeiros diques, que aproveitavam as cheias sazonais e o transbordar dos rios, escavando manualmente canais, construindo diques rudimentares com terra e argila, para que, da forma que podiam ir controlando a inundação da terra e assim levar a água e os nutrientes às culturas. Assim nascia a irrigação por inundação. Mas irrigar inundando a terra tem vários problemas. O primeiro é que só é possível em regiões com muita água, porque aqui o desperdício é enorme. Pela evaporação, pela percolação excessiva que leva nutrientes e poluentes para os lençóis freáticos, ou pela acumulação de sais no solo que prejudicam o crescimento das plantas. E foi assim a agricultura durante muitos séculos. Até que, na viragem do século XIX para o século XX, quando a evolução da engenharia e nos sistemas de bombagem permitiu o aparecimento dos sistemas por aspersão, que mais não era do que pulverizar água sobre as plantas através de aspersores e bicos, simulando a chuva, num método ainda hoje utilizado para cobrir grandes áreas de campos agrícolas ou relevados. Embora neste sistema sejam grandes as perdas devido ao vento e à evaporação, ele trouxe à agricultura do século XX um aumento de eficiência de 70% relativamente às antigas encharcadeiras. Nos anos 30 do século passado, a curiosidade do engenheiro polaco-israelita Simcha Blas, que ao ver uma árvore no seu quintal crescer rapidamente sem qualquer água, resolveu escavar até às raízes, onde encontrou um tubo de água roto que secretamente alimentava a sua árvore, tendo nesse momento nascido na sua cabeça aquilo que viria a ser o sistema de rega gota a gota. A invenção de Blas foi dos maiores contributos para a eficiência hídrica. A partir da década de 60, nasce o sistema gota a gota. Passou a permitir a distribuição precisa de água diretamente na raiz da planta, o que resultou numa grande economia de água e uma tecnologia agora 90% mais eficiente relativamente ao alagamento da bacia. Com as alterações climáticas e em muitos lugares com menos água, num mundo com a população mundial a crescer e com isso também a produção de mais alimentos, a irrigação dos campos tem pela frente o desafio de uma melhor gestão e de uma utilização mais eficiente da água. Por isso, a expressão e principalmente os sistemas gota a gota cresceram 6 vezes em apenas uma geração. Há 20 anos regavam 1.600.000 hectares. Hoje regam mais de 10.300.000 hectares em maioritariamente países como Estados Unidos, Nova Zelândia, Portugal, Espanha e outros países europeus, mas regam apenas 4% das terras irrigáveis do mundo. Com estes aliados e a nova tecnologia de ponta, com software, sensores, conhecimento científico cada vez mais aplicado nos campos agrícolas, o regadio
É o futuro que continuará a transformar regiões, mas com uma boa gestão da água e nunca esquecendo a preservação do solo. E agora a conversa com José Pedro Salema, bem-vindo, Presidente da Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, EDIA. O regadio transformou mesmo o Alentejo. É um exagero dizer isto? Não, não é exagero nenhum. É verdade que houve uma mudança enorme no Alentejo por causa do regadio. E a Alqueva teve um contributo essencial. É óbvio que a percentagem de área ocupada pelo regadio ainda é muito baixa. Em comparação com o sequeiro, ainda é uma área muito reduzida. Em comparação com o sequeiro, é uma percentagem muito baixa. Mas, para os olhos do visitante, de facto, há uma diferença muito grande. Quando percorremos o IP8, o IP2, as autoestradas, os grandes itinerários rodoviários, vemos uma mudança muito grande na paisagem. E essa transformação, nós quando ouvimos dizer lá fora que o Alqueva é um exemplo mundial, é por causa desta transformação ou é por causa dos resultados económicos desta transformação? Porque há, de facto, mais geração de riqueza aqui na região, mais empresas, mais economia. Sem dúvida. Estatisticamente, do ponto de vista nacional, o regadio produz 6 vezes mais riqueza do que o sequeiro. E essa mudança depois reflete-se na paisagem, claro, mas reflete-se também na criação de emprego, na criação de empresas no ecossistema económico, no fundo, nas empresas que estão a montante e a jusante da produção primária. Ao regadio aqui na região. Sem dúvida. As empresas que vendem material de rega, por exemplo, é óbvio que já cá estão. Nós temos aqui no Alentejo vários tipos de culturas, mas há uma predominância do olival e do amendoal. Estes investidores procuraram Portugal por que razão? No fundo, é a disponibilidade de água seguramente e a garantia que tem entre comas, porque é uma garantia estatística, não há propriamente uma garantia contratual, mas de facto a Alqueva está projetado para conseguir atravessar uma seca prolongada de 3 anos, sem interrupção de fornecimento, e isso é raro encontrar um sistema que tenha esta resiliência. Depois, a dimensão da propriedade média é grande e, portanto, é interessante para um investidor que está à procura de um projeto com alguma dimensão encontrar propriedades com parcelas grandes, e o preço da terra. Quando se fala desta vertente da sustentabilidade na agricultura, muitas vezes, quando nós temos grandes propriedades, manchas de muitos hectares, propriedades superiores aos tais 25 hectares, há perdas de biodiversidade e nós deixamos que aqui no Alentejo isso acontecesse. Isto é algo que nós podemos mudar para o futuro ou é uma inevitabilidade nós, para termos estes investidores aqui, temos que permitir áreas tão extensas de plantações? As áreas extensas são inevitáveis, se queremos ter economias de escala e, portanto, projetos competitivos. E não dava para intercalar com outras culturas? Isso claramente que sim. É possível e as boas práticas recomendam criação de zonas de interrupção, beneficiando as galerias ripícolas, portanto, utilizando a rede hidrográfica natural para fomentar essas barreiras, ou então criando mesmo barreiras artificiais, plantadas, verdes, entre parcelas, entre canteiros. E, portanto, isso é uma boa prática que ainda está pouco disseminada no território, se calhar porque também não foi obrigatório e porque os agricultores, os proprietários ainda não sentiram essa necessidade, mas lá chegaremos, porque não vai ser só por imposição, vai ser por reconhecimento de que essa prática é essencial para a produção agrícola, porque daí vai vir uma muito maior saúde das culturas desenvolvidas. Porque o agricultor é um ambientalista. Em primeiro lugar. E uma das coisas que é muito comentada também é o preço da água na agricultura. Eu, estando com o Presidente da EDIA, eu tenho que fazer esta pergunta. O preço andará nos 4, 5 cêntimos por metro cúbico e esse preço não cobre, digamos, os custos em alguns momentos. Acha que esta situação tem margem de progressão para que algumas destas culturas possam pagar mais pela água que o Sr. Presidente vende a essas culturas? Bem, primeiro dizer que a EDIA é uma empresa pública, tutelada, e que o preço não é definido pela EDIA. Portanto, a tabela de preços é definida por um despacho conjunto do Ministro das Finanças, do Ambiente e da Agricultura. Os custos necessários para fazer chegar a água a um determinado sítio devem ser refletidos na tarifa. E em conceito é isso que está no tarifário de Alqueva. Tivemos nos últimos anos foi uma anormalidade
nos preços, nos nossos custos de produção, principalmente no mercado de eletricidade, não é? Com os preços a duplicar e mais do que duplicar. Eu acredito que com a estabilidade do preço da eletricidade e com os investimentos que estamos a fazer, principalmente na produção fotovoltaica, eu acredito que será possível manter preços nesta ordem de grandeza. E um preço acessível como temos é interessante para viabilizar algumas culturas que, caso contrário, não estariam cá. E estou a pensar principalmente em algumas culturas anuais, nos cereais, no milho, que ainda assim tem alguma expressão, que se o preço da água for muito acima, desaparece por completo. Nós temos aqui nesta barragem do Alqueva um exemplo de uma pilha hidráulica, não é? Porque nós podemos usar a turbina para gerar eletricidade, mas depois podemos novamente colocar a água do Pedrógão novamente em Alqueva. Quer-nos explicar como é que é esta prática aqui do dia-a-dia? É exatamente como disse. No fundo, todos os dias Alqueva turbina e bomba. Portanto, turbina deixando a água da Albufeira de Alqueva para a Albufeira de Pedrógão e depois bomba, captando a mesma água da Albufeira de Pedrógão para Alqueva. Gasta-se mais energia em Alqueva do que se produz, porque a eficiência da bombagem não é tão boa como a do turbinamento. A questão é que a nossa disponibilidade de energia, de eletricidade na rede, também não é constante ao longo do dia. Num dia lindo, como está hoje, de sol, nós temos muita fotovoltaica em Espanha e em Portugal e, portanto, temos um preço de energia baixo. A estas horas, ao meio-dia, se calhar é interessante estarmos a bombar. Mas logo à noite, quando chegarmos a casa e ligarmos todos o micro-ondas à mesma hora, tem que haver um gerador que, naquele segundo, está a gerar a energia que alimenta o nosso micro-ondas. Como fazemos todos a mesma coisa ao mesmo tempo, é preciso uma grande quantidade às 8, 9 da noite. E é nesse momento que a Alqueva vai entrar a turbinar. E temos aqui um serviço de bateria e estamos mesmo. Agora a ver ali embaixo que a água está a entrar novamente na barragem. É verdade, sem dúvida. Vê-se ali aquela mancha que é a água que está a ser bombada de Pedrógão para Alqueva. E temos aqui este magnífico PV Floating, um parque solar fotovoltaico. Vocês estão a produzir energia aqui? Este parque é um projeto da EDP, são 5 megawatts, é quase que emblemático porque está aqui junto da barragem e tenta demonstrar a possibilidade de hibridação. Portanto, aqui o que nós temos é a hídrica com painéis fotovoltaicos e com baterias. Portanto, temos 3 fontes que podem utilizar o mesmo canal de escoamento de eletricidade. A IRIA tem exatamente um projeto semelhante a este, para instalar 70 megawatts de painéis fotovoltaicos flutuantes junto das estações elevatórias. José Pedro Salema, nós não podemos estar nesta conversa sem falar da situação que hoje se vive no Algarve. Nós temos já aqui a água do Alqueva com cerca de 90% do seu destino assegurado, mas temos o sul do país a enfrentar dificuldades num clima que já nem se pode chamar seca, porque o clima já mudou, chove muito pouco. Esta ideia dos transvases que nós estamos hoje a discutir, também aqui no Hora da Gira, a introduzir este assunto com as cascatas de uso e também das novas origens de água, como é que olha para esta situação, tendo em conta mais este uso da agricultura que lhe é a realidade que lhe é mais próxima? A IDIA não tem nada contra transvases, até porque já domina um. Um dos transvases em Portugal é da Bacia do Guadiana para a Bacia do Sado, comandado por nós, e que teve imensas dificuldades para ser aprovado do ponto de vista ambiental, porque a mistura de águas entre bacias é um tema muito sensível, mas há respostas da engenharia para resolver esses problemas. E da mitigação de impactos, que é um dos pontos distintivos do Alqueva. Sem dúvida, tem que ver, no fundo, com a filtragem de água e garantir que não há nenhuma espécie que viva aqui que vá parar pelos nossos canais, pelos nossos tubos, que vá parar à Bacia do Sado. E isso está resolvido com tamizadores muito finos, portanto, no fundo, com panos de coalhar muito finos, que apanham o mais pequeno dos ovos de peixe que é possível passar por estas águas. E há água disponível no Alqueva para ajudar o Algarve, ou a solução terá que passar maioritariamente pela dessalinização e pelas APR? Se há sítio onde a dessalinização faz sentido, será seguramente junto do mar, em zonas de elevada pressão ambiental e demográfica, não é? E o Algarve encaixa nesse conjunto de requisitos. Até com intermitência de consumos. Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos também no Algarve
uma agricultura que tem ganhado uma pujança nos últimos anos muito importante, que também devíamos acarinhar. E, portanto, se não há água suficiente nas bacias hidrográficas, que eu acredito que há muita ainda por dominar, principalmente a sul de Pedrógão, há muitas linhas de água que podem ser dominadas e dar uma importante ajuda ao Algarve, há também, seguramente, que uma fonte de água interminável, que é a desalinização, que não deve ser descartada. José Pedro Salema está quase a passar uma geração sobre o aparecimento aqui do Alqueva. Fez há poucos dias 22 anos que fecharam as comportas. 22 anos. 22 anos. As comportas fecharam no dia 8 de fevereiro de 2002 e marcou, no fundo, a inauguração de Alqueva. Mas o projeto Alqueva demorou muito mais do que isso. Não foi a partir desse dia que começámos a funcionar em pleno. Foi preciso construir uma rede com 2.000 km e que chega a 70 planos de águas diferentes. E, portanto, eu diria que nos últimos 10 anos é que a Alqueva começou a funcionar em pleno, com a rede primária e a rede secundária a chegar a 130 mil hectares. E a minha pergunta tinha o objetivo, era para lhe perguntar como é que vê os próximos 20 anos, qual vai ser os passos que nós teremos que dar agora neste futuro que está aí? Eu acho que vai ser de um desafio muito grande, porque a pressão está aí. Falávamos da pressão do Algarve, mas a pressão de Espanha também sempre a aparecer nas notícias, de outras geografias, a norte e a sul, a oeste. Portanto, há muita gente que quer utilizar e beneficiar deste sistema. Nós temos tentado pôr alguns travões. Gelo. Algum gelo, digamos, exatamente, mas acredito que vão ser anos de muita discussão, muito debate e de muitos avanços no uso eficiente da água. No fundo, aquilo que nós já fazemos muito bem e que já somos uma referência para outras latitudes em termos de uso eficiente da água na agricultura, eu acredito que vamos dar ainda mais um salto. Vamos chegar à ultra-eficiência. Vamos ter aqui, se calhar, tecnologias que ainda não existem hoje, mas que vamos ser forçados a encontrá-las e a aplicá-las. Obrigado, José Pedro Salema, por ter estado nesta Hora de Agir. Obrigado. E é assim, há factos nós podemos afirmar com segurança. O Alqueva, a Edia, o regadio no Alentejo são hoje um caso de estudo a nível mundial pelo impacto que tiveram na transformação desta região. Foram mitigados impactos ambientais na construção desta barragem e é inegável também que esta deu um contributo muito importante para o crescimento e para a geração de riqueza da agricultura em Portugal. Nem tudo foi perfeito, como nem tudo será perfeito quando se inicia esta empresa do fazer e do construir. Foram aqui também no Alentejo construídas grandes extensões de culturas, de plantações que geraram perdas de biodiversidade pela sua dimensão, algumas com mais de 100 hectares e em alguns casos poderá ainda haver algum caminho a percorrer naquilo que é uma melhoria na eficiência hídrica em algumas propriedades agrícolas. No entanto, o bom agricultor é o melhor ambientalista. Ele sabe melhor do que ninguém a importância do solo, da água e da saúde do ecossistema. E por isso também aqui aparecem excelentes exemplos da tecnologia gota a gota ou então da aplicação em muitas propriedades da mais avançada tecnologia que hoje é conhecida no setor agrícola. E também um cuidado muito especial na utilização do solo, este recurso não renovável que devia estar no centro de toda e qualquer política agrícola, mas isso dará outro programa. Por isso, a Hora de Agir hoje fica por aqui. Com esta imagem magnífica do Alqueva, desta água que nós podemos utilizar para beber, para produzir os nossos alimentos e também para produzir eletricidade renovável. Uma imagem que nos deve inspirar nesta construção de um futuro que todos queremos mais sustentável. Hora de Agir, um abraço amigo e até para a semana.